Hello guys, how are you doing? Teacher Caio here again e vamos para mais uma aula de inglês. Na última aula eu deixei aí duas atividades como tarefa, então vamos respondê-las. A primeira era um texto, então a gente tinha que retirar do texto 5 tipos de energia mencionados. Então vamos lá. Primeiro, chemical energy. Então tá lá mencionado no texto chemical energy, que é a energia química. Então a gente pode preencher esses quadradinhos aqui com essas palavras. São 5. Temos também kinetic energy, que é a energia cinética. Temos também sound energy, energia sonora. Electrical energy, energia elétrica. E thermal energy, que é energia térmica. Então respondemos aí a nossa primeira atividade. Vamos para a próxima atividade. Tínhamos também essa tarefa, passe as frases abaixo para o inglês. Então, como que ficou a primeira? O que você está fazendo? Então, se você errou, corrija aí. What are you doing? What are you doing? O que você está fazendo? Aí alguém responde, eu estou almoçando. I am, precisamos usar o verbo to be, né? I am. E almoçar a gente sabe que eu preciso usar o verbo to have. A gente já viu isso lá no começo. Então ficou I am having. Having porque está acontecendo, né? I am having lunch. Number 2. Quantos cadernos tem na mesa? Para falar o quantas, a gente já viu nas últimas aulas, né? Então eu vou usar aqui how many ou how much. Vocês também acompanharam lá pelo centro de mídias, né? Esse assunto. Então, como que eu falo quantos em inglês, né? Nesse caso aqui, tá falando de cadernos. Dá para contar cadernos? Dá. Então, vai ser how many. Como que é caderno em inglês? Notebook. Cuidado confundir, tá? O que a gente chama de notebook aqui, em inglês se chama laptop, que é aquele computador, né? Aquele computador que você leva para todo lugar, tal. Então, notebook é caderno, tá? Então ficou how many notebooks are there on the desk? How many notebooks are there on the desk? E a resposta, there are 3. There are 3. Number 3. Quantos anos você tem? Essa pergunta é velha, né? Quem errou essa pergunta aí precisa estudar mais. How old are you? How old are you? E alguém responde lá, eu tenho 14 anos. Lembrando que para responder esse eu tenho, pessoal, voltamos ao velho verbo to be de novo. Em inglês a gente fala que alguém está. Em inglês a gente fala que alguém está com a idade. Então, I am. No caso aí, I am 14 years old. Number 4. Quanto dinheiro tem no cofre? Quanto dinheiro tem no cofre? Dinheiro, lembrando, não dá para contar, né? Se eu te perguntar quanto dinheiro você tem, você vai falar o quê? Eu tenho 5 dinheiros? 10 dinheiros? Então não dá para contar dinheiro. Se fosse reais, dólares, aí sim seria contável, mas dinheiro não é contável. Então vai ficar how much? How much money is there in the safe? In the safe. Por que aqui é in e na 2 é on, pessoal? Porque na 2 é em cima, né, da mesa. Então a gente vai usar a preposição on. On the desk. E aqui na 4 está dentro do cofre. Então a ideia é in the safe. E alguém responde lá, eu não sei, essa é velha também. I don't know, I don't know. Para o pessoal do segundo ano, tínhamos uma atividade relacionada com coordenadas. Então você tinha que olhar no mapa, né, e entrar no Google, ou através das dicas você tentar achar qual ponto específico que eles estavam falando. O primeiro já está feito, vamos pro segundo, tá? Então o point B, no mapa lá você consegue encontrar. O point B é o Museum of Art of São Paulo. Museum of Art of São Paulo. Então, checa aí se você errou. Conserta, tá? Point C. O point C é Falklands Islands, tá? As Ilhas Malvinas. Point D. Library of Congress. Library of Congress. Point E. La Bombonera Stadium. Point F. Zero Mark Monument. Point G, Chapada Diamantina National Park.
Point H, ponto H, Silicon Valley. Ok, o ponto I, Niagara Falls, Niagara Falls. Point J, ponto J, Amazonas Theater. Point K, ponto K, Nazca Lines. Point L, Musical Instrument Museum. Ponto M, point M, Panama Canal. If you guys have any question, please text me, ok? I will answer you as soon as possible. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem uma mensagem, tá? Que eu vou responder assim que eu puder, tá bom? Do you want some tea? Quer um pouco de chá? Olá, pessoal! Vamos lá, mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai aprender sobre o Simple Future. Simple Future, vocês já conseguem entender, né? Simple Future, o que significa isso? Futuro simples. Então a gente tinha visto o futuro já, mas com going to, né? I am going to the toilet. I am going to the toilet. Eu vou ao banheiro. Qual é a diferença do futuro imediato para esse futuro aqui? No futuro imediato, a gente sempre tem um plano, tem uma evidência de alguma coisa que a gente vai fazer no futuro ou que vai acontecer no futuro. Nesse caso aqui, não, tá? É um futuro incerto, tá? Mas como que a gente vai fazer essas frases? A gente vai precisar usar o auxiliar will, ok? Então se eu falo I will get married, é diferente de eu falar I'm going to get married. As duas frases significam eu vou me casar, tá? I am going to get married e I will get married. Qual que é a diferença? Lá no I am going to, que a gente já viu, lá, por exemplo, eu já tenho a noiva, eu já marquei a data do casamento, já está meio tudo preparado, então tem evidências do que vai acontecer. Nesse caso, não. Se eu falo I will get married, quer dizer, eu vou me casar, mas um dia eu vou me casar, eu não tenho namorada, não tenho noiva, nada. Tá certo? Então é um futuro incerto, tá? Outra frase. She will buy a house. Então o verbo comprar, né? I will buy. Eu comprarei, tá? Ela comprará. She will buy a house. She will buy a house. Então o auxiliar vem antes do sujeito. Então o auxiliar vem antes do verbo, tá? She will buy, ela comprará uma casa. Ela vai comprar uma casa. Ela tem dinheiro? Provavelmente não, tá? Então é um futuro incerto, tá? We will be okay. A gente vai ficar bem. Nós estaremos bem. Não se preocupe, tá? We will be okay. Certo, pessoal? Então, em inglês a gente pode falar I will, she will, he will, they will. Ou a gente pode usar a forma contraída também. Como que vai ficar a forma contraída? Vamos ver. Então essas são as formas contraídas, pessoal. I will fica I'll. You will, you'll. He will, he'll. She will, she'll. It will, it'll. We will, will. You'll e they'll. Ok? Então você pode falar I will be okay ou I'll be okay. Contraído, tá? Você tem essa opção. Ok, para eu passar para a forma negativa agora, I will get married fica eu não me casarei, eu não vou me casar. Então tudo que a gente tem que fazer é colocar um not, tá? Então vai ficar como? I will not get married. Eu não me casarei, eu não vou me casar. Eu quero ficar solteiro, ok? I will not, olha só. Coloquei o not depois do will. Pessoal, eu posso também usar contração, tá? Em vez de falar will not, eu posso falar o quê? Eu posso falar want. Juntar esses dois aqui, tá? Então fica want. Olha como é que vai ficar. I won't get married. Está correto também, tá? Você pode usar as duas formas. I won't get married. I will not get married. A frase de baixo, vamos lá, para negar essa frase, como que fica? Pensa aí. A frase é, she will buy a house. Ela vai comprar uma casa. Ela comprará uma casa.
Se eu quiser falar ela não vai comprar uma casa, vai ficar como? She will not buy a house. Ela não vai comprar uma casa. Ela não vai comprar. A última é we will be okay. Nós estaremos bem. E se a gente não vai ficar bem? Como que vai ficar? Nós não ficaremos bem. Será? We won't. Posso colocar, lembrando, will not ou contrair won't. O verbo aqui e continua a frase. We won't be okay. We won't be okay. Nós não estaremos bem, nós não ficaremos bem. Ok? Fácil, né, pessoal? É fácil. Vamos ver a forma interrogativa agora. Ok, interrogative form, tá? Forma interrogativa. O que eu fiz? Eu passei o will para cá, antes do sujeito. Aquela velha história de sempre no inglês, pessoal. Para fazer pergunta, inverte. Então, will you get married? Will you get married? Você vai se casar? Você se casará? Tá? E a outra pergunta, will she buy a house? Inverti para fazer a pergunta. Will she buy a house? Ela comprará uma casa? Ela vai comprar uma casa? Respostas curtas, pessoal. Vamos responder. Tem a resposta curta positiva, a resposta curta negativa. A positiva sempre é aquela formulazinha lá. Yes, I will. Sim, eu vou. Sim, eu irei. Tá? Will you get married? No. I will not ou won't. Pronto. Já respondi. A de baixo. Will she buy a house? Ela vai comprar uma casa? Resposta curta positiva. Yes, vírgula. She will. Sim, ela comprará. Sim. Eu nem preciso colocar o verbo. Porque em português eu ia falar, sim, ela vai comprar. Em inglês eu não preciso colocar o verbo de novo. Eu posso só usar o auxiliar, tá? Ele já funciona como se fosse o verbo. Então, yes, she will. Sim, ela comprará. E a resposta negativa, no. She will not. Ou she, contraído, won't. Ok? Qualquer dúvida, pessoal, manda mensagem, tá? Ou assiste a aula de novo, tá bom? Então, eu deixei umas atividades aí para vocês fazerem. Let's work! Ok, guys. So, hoje a gente vai falar sobre os verbos modais, tá? A gente vai falar de 2 verbos modais hoje. E eles são should e must, tá? Bem usado em inglês, should e must. O que significa should? Should significa deveria, tá? Deveria. E a gente vai usar ele quando você for dar conselhos, tá? Quando você for dar conselho para alguém. Vamos imaginar alguém que fuma bastante, que fuma muito, e começa a tossir. Aí você fala assim para ela, you should stop smoking. You should stop smoking. Então, você deveria, é um conselho que você está dando, né? You should stop smoking. Você deveria parar de fumar. Você deveria parar de fumar. You should. Então, eu dei um conselho. A gente vai usar o should para conselhos, pessoal. E o must, a nossa próxima palavra aqui. Must é deve, tá? É deve. A gente vai usar para obrigação, tá? Então, por exemplo, essa mesma pessoa que falou para você isso, que você deu o conselho, ela vai no médico. Aí o médico fala, ó, seu pulmão está num estado crítico. Você deve parar de fumar. Tipo, se a pessoa quer viver mais, ela vai ter que parar de fumar. Então vira uma obrigação, tá? O médico fala, você deve parar de fumar. Então eu vou falar, you must stop smoking. You must stop smoking. Imediatamente, tá? Então a diferença é que should a gente usa para conselho e must a gente usa para obrigação. Então, um detalhe importante, pessoal, depois que você coloca o verbo should ou must, tá? Você não coloca o to, tá? É sem to aqui depois do verbo, tá? Então não usa to.
É direto. You should e o verbo. You should stop smoking. You must stop smoking. Ok? Vamos ver mais alguns exemplos para fixar melhor. Vamos ver aqui alguns exemplos de should. I think you should apologize. I think you should apologize. Eu acho, I think, you should, acho que você deveria, eu acho que você deveria, apologize. Apologize é pedir desculpas. Então, você brigou com alguém lá, aí eu falo pra você, I think you should apologize. Então, você deveria, tá? Não é uma ordem, né? Não é uma coisa que você obrigatoriamente tem que fazer, é uma coisa que eu acho que você deveria fazer, tá? A próxima, negativa agora, tá? Lembrando, coloca o not, tá? Só coloca not. You shouldn't talk to her. You shouldn't talk to her. Você não deveria falar com ela. Deixa ela aí, ela tá brava, tá? You shouldn't talk to her. E pergunta, pessoal, aquela mesma história em inglês. Eu inverto, né? O verbo com o sujeito. Então vai ficar. Essa frase aqui é legal. Tem música com essa frase, tá? Depois pesquisem aí. Should I stay or should I go? É uma música famosa. Should I stay or should I go? Eu devo ficar ou eu devo ir? Eu devia ficar ou eu devia ir? Tá? Ok. Ok, vamos ver alguns exemplos com must agora. You must pay your bills. You must pay your bills. Então você deve, você tem obrigação de, né? Você deve pagar. O verbo to pay é o verbo pagar, tá? You must pay your bills. Você deve pagar suas contas, tá? You mustn't. Opa, negativa aqui, pessoal. Então tem um not aqui, né? Ó, tá contraído, mas tem um not. You mustn't drink so much. You mustn't drink so much. Você não deve beber tanto. Faz mal para sua health, para sua saúde. E a pergunta, must he go there? Must he go there? Ou seja, ele deve ir lá? Tipo, é uma obrigação? Ele precisa mesmo ir lá? Tá? Must he go there? Tá bom, pessoal? Ok, pessoal. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, me manda mensagem, tá? Ou assiste a aula novamente. Eu deixei algumas atividades para vocês fazerem essa semana sobre esse assunto, ok? Então, faz aí e me enviem, tá bom? Ok, guys? See you next class.